Boa noite a todos. Estamos bem-vindos a mais uma live. Estamos então aguardando os nossos convidados de hoje. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da nossa querida fraterna. Hoje com mais um convidado. Vamos esperar mais algumas pessoas entrarem. Boa noite a todos. Vou esperar que o nosso convidado de hoje entre. Só um minutinho, já chegou aqui. Estamos aguardando o nosso convidado de hoje, já chegou o convite. Olá, Sérgio, boa noite. Boa noite, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Consegue escutar bem aí? Muito bem, tranquilo, Sérgio. Que bom. Tranquilo. Nós estamos esperando só mais uns minutinhos, Sérgio. As pessoas estão entrando, né? E daqui a pouco eu vou dar os avisos e já passo a palavra para você, ok? Combinado. Boa noite a todos que estão entrando. Bem-vindos a mais uma live da Fraterna. Dessa vez com mais um convidado, né? E terminando quase mais uma semana. Boa noite a todos. Esperar mais um pouquinho as pessoas entrarem. Boa noite. Se puder, por gentileza, alguém pode dar um ok se estão ouvindo, se o áudio está bom aí? Alguém pode dar um ok? Acho que o dia ainda não entrou. Se alguém puder dar um ok se o áudio está bem. Boa noite a todos. Se alguém puder, por gentileza, dar um ok se o áudio estiver bom. Ok, obrigado. Obrigado, ok, então. Muito obrigado. Bem, gente, faltam alguns minutinhos. Eu vou começar dando um aviso rápido, aqueles que vocês já sabem, né? Então, nós todos sabemos que o nosso evangelho presencial já está voltando, a modalidade presencial já voltou desde o domingo passado, né? Nesse próximo domingo, agora, nós temos mais uma vez nosso evangelho na modalidade presencial. Aquele que a gente já vem falando a semana toda, eu peço a vocês que entrem em contato com a EDI e deixe o nome com a EDI para que possa entrar. Lembrando que a gente só pode admitir 18 pessoas somente, né? Estamos com um toque de álcool gel, pedimos a todos que permaneçam de máscara o tempo todo na nossa casa, então deixem o seu nome com a EDI. Aqueles que foram no domingo passado, tem que deixar o nome com a EDI novamente, tá bom? Não serve de um domingo para outro. Então, toda semana, vocês têm que renovar deixando o seu nome com a EDI, tá? Entre em contato no WhatsApp dela e confiram a sua presença, que a gente vai ter uma lista na porta. Ok, gente? Então, a gente conta com a presença de vocês e com a colaboração de vocês mais uma vez. Bem, gente, nós temos aqui hoje o nosso querido Sérgio Tadeu Diniz. Eu vou falar um breve histórico do Sérgio. Ele é colaborador da doutrina espírita, trabalha no grupo espírita Os Mensageiros, um grupo que imprime mensagens. Ele atua também no trabalho social dos mensageiros, a AME, Amigos Mensageiros Espírita. É isso mesmo, Sérgio? Ok. Então, agora eu vou passar a palavra para você, Sérgio. Vou pedir, por gentileza, que você faça uma prece e já fique à vontade para fazer a sua live da noite. Combinado. Quando tiver faltando uns 5 minutinhos, eu te aviso. Legal, acho ótimo. Tá bom, Sérgio? Obrigado, Ok. fique à vontade. Muito Fique obrigado. à vontade. Muito bem, muito boa noite, muito feliz aí com o convite. Estou aqui para servir, estamos todos para servir ao Cristo, ao nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Então nós vamos agora começar com uma prece, como normalmente nós começamos, e vamos pedindo a Jesus, aos nossos irmãos espirituais, que nos dê o apoio necessário nesta noite, nesses momentos, e que nós, todos nós que aqui estamos, possamos aproveitar esses instantes de reflexão, de paz, de harmonia, e buscarmos aquilo que mais precisamos: orientação espiritual, tranquilidade, confiança, fé,
para que a gente possa passar por esses dias difíceis, Senhor. Por isso nós te pedimos, se possível for, esteja conosco nesta noite, com todos os nossos irmãos da Sociedade Fraterna que conosco agora estão ligados. E, por favor, ajude-nos a sairmos aqui desses instantes melhores do que quando chegamos. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Já posso começar, né? Pode, fica à vontade. Já estava mais do que na hora, né, de começar. Então tá bom. Eu procuro fazer as palestras e esses trabalhos eletrônicos da forma mais espontânea possível. A gente vai falar aí um bate-papo, apesar de que muitas vezes a gente pode estar aí tendo a sensação de que estamos falando sozinhos, não é mesmo? Mas vamos fazer o possível para fazermos o nosso melhor aqui com vocês, tá bom? Bom, então hoje nós temos o título Colher e Garganta. E ele está inserido num livro da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que todo mundo já ouviu falar, já sabe, já conheceu, alguns deles tiveram a felicidade, como eu, de estar com ele pessoalmente. E é o livro que ele se refere, é o livro O Espírito da Verdade. Este livro, ele estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que ele faz? Ele extrai pequenas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo e desenvolve um tema. Ele desenvolve um tema no sentido de que a gente possa aprender mais e melhor sobre esse tema, tá bom? Bom, vou me aproximar um pouquinho aqui do telefone, porque parece que estou ficando escuro aqui, não sei por que estou escuro, mas vamos lá, vamos em frente. Então, nós vamos percebendo aí nessa psicografia, neste livro, vou dar umas dicas sobre o livro, que é o seguinte: esse livro ele estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele estuda também outros livros da codificação, não esse livro, O Espírito da Verdade, mas existe uma sequência desses livros. Então, por exemplo, Religião dos Espíritos, ele estuda o Livro dos Espíritos. Existe um livro que estuda o céu e o inferno, outros que estudam o Livro dos Médiuns, que é o Seara dos Médiuns. Então, são 4 ou 5 obras que estudam os livros da codificação do Kardec. E aqui nós escolhemos este que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos lá no capítulo 13, que tem como título Colher e Garganta, e ele vai mostrar para a gente alguma coisa associada à pacificação. Porque em determinados momentos nós nos iramos, ficamos aborrecidos, chateados, entristecidos, ficamos numa condição, às vezes, irreconhecíveis. Não sei se vocês já se pegaram irreconhecíveis, não é? Às vezes no trânsito, por exemplo, a gente está lá dirigindo normalmente, de repente acontece alguma coisa e a gente fica num nervo lascado, numa situação lascada, difícil, complicada. E aí nós não nos reconhecemos. E ele mostra aqui para a gente a necessidade da pacificação. Mas como é que nós vamos pacificar? Aí que está o problema. Porque a pacificação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E nós precisamos buscar elementos para construir a edificação e a pacificação em nós. Porque, do contrário, o que pode nos acontecer? Nós vamos viver aí como vivem a maioria dos nossos irmãos, de forma irascível. Nós vemos aí pessoas que não conseguem escutar qualquer palavra contrária ao seu entendimento, pessoas que vivem aí uma situação muito delicada, muito complicada, em irritações, em nervo, em situações assim difíceis. Por isso, nós estamos aqui para mostrar para vocês, hoje, através dessa mensagem, o quanto isso é necessário, nós começarmos ou continuarmos construindo a nossa pacificação. Bom, ele vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec, muito espertamente, né? O Kardec era espertinho, né? Poxa vida, né? O que o Kardec fez de espertice? A espertice do Kardec era a seguinte: ele extraiu informações do Novo Testamento, ele retirou informações do Novo Testamento e pediu para os espíritos desenvolverem, conversarem a respeito, ajudarem a gente a entender melhor. Esse basicamente é o fundamento do Evangelho segundo o Espiritismo. São as máximas morais do Cristo, explicada pelos nossos benfeitores espirituais e explicadas também com a lavra, com as mãos do Kardec, né? Com o seu pensamento. Bom, ele foi lá e foi até o capítulo de Mateus. Nós temos lá em Mateus, no capítulo 5, as bem-aventuranças do Cristo.
Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas as bem-aventuranças, elas significam para a gente muito, 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 porque o próprio Gandhi, né, que é aquele senhor da pacificação da Índia, o próprio Gandhi já dizia para nós, já dizia para a humanidade, que se o Cristo tivesse passado pela terra e deixado apenas as bem-aventuranças, que mesmo assim nós já teríamos material suficiente para vivermos o que precisaríamos viver segundo a recomendação do Cristo. Então, a pacificação e as bem-aventuranças seriam para a gente o que seria de suficiente para o que nós precisamos na Terra. Mas aí, nós temos uma das bem-aventuranças que é justamente essa, que está lá inserida no capítulo 5, item 9, que diz o seguinte: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E a gente vai pensando o seguinte, né? Como é que é essa história de ser chamado filho de Deus? Mas todo mundo não é filho de Deus? É claro que nós somos filhos de Deus. Mas nós vamos ver, percebendo aqui, nessa colocação do nosso irmão Jesus, é que, na verdade, nós seremos os filhos próximos de Deus. Porque, na verdade, o nosso Pai, o nosso Criador, ele é todo pacificação. O universo é pacífico. Se a gente perceber, não é? A flor, para se desenvolver, ela não faz um ruído. Uma árvore centenária não fez um ruído. Ah, tem um ventinho que de vez em quando muda ela lá, faz um ruídozinho. Mas a flor para desabrochar, o sol nasce todos os dias de forma absolutamente pacífica. Olha o que nós fizemos na Segunda Guerra Mundial, essa confusão aí de acharmos que podíamos tirar a vida dos nossos semelhantes. E aí, depois daquelas benditas bombas lá no Japão, o sol nasce no dia seguinte, da mesma forma em que ele sempre nasceu. Isso, na verdade, mostra o sentido da pacificação do nosso Criador, que possui leis perfeitas, que criam para a gente condições para que a gente possa também construir em nós a pacificação. Então ele diz para a gente assim: quanto mais nós estivermos próximos da pacificação, quanto mais pacíficos nós formos, obviamente, mais próximos estaremos do Criador. Então, a ideia de sermos chamados filhos de Deus, ou de possuirmos a terra, ou sermos chamados filhos de Deus, é justamente aquela ideia que nós precisamos para construirmos uma habitação. Vamos colocar a terra como um grande habitat, mas uma habitação pacífica, aonde todos nós precisamos conviver fraternalmente. Ao longo de muitos anos e alguns séculos, o homem vem tentando arrumar formas de viver isso. E aí a gente já faz algumas confusões políticas, financeiras, aí cria-se aí sistemas, cria-se formas para que nós possamos impor a pacificação às pessoas. Mas isso não é possível, porque isso nós vamos construindo ao longo dos séculos, ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, que constitui não só a vida material, mas a nossa vida imortal. Isso é uma questão de construção. Então, muitas vezes não adianta nós buscarmos esta ou aquela criatura que já está pacificada e nos mirarmos a ela. Não é o suficiente. Isso é necessário, mas não é o suficiente. Nós temos que olhar para nós temos que construir em nós. Vou dar um exemplozinho, porque essa conversa está ficando muito séria, né? Vou dar um exemplozinho, assim, para a gente sair um pouquinho dessa seriedade, tá bom? Bom, eu tô me achando aqui, tô achando que eu sou o Sombra, porque eu só tô vendo o contorno do meu rosto e a minha careca que tá brilhando aqui. Mas eu vou dar uma forma de pacificação lembrando a minha mãezinha. Minha mãezinha precisou ir embora em 1988, mas lembrando a essa questão da pacificação, eu me lembro com muita clareza, por exemplo, a minha mãezinha buscando desenvolver em mim um sentimento de paciência. Então ela pedia, quando eu era criança, ainda bem pequeno, pedia para mim: Sérgio, a mamãe precisa que você escolha o feijão. E vocês sabem, né? Quem tem mais de 500, 600 meses igual a eu, sabe que o feijão há 500, 600 meses atrás não era como é hoje, que foi lavado, limpo, higienizado
e ele põe no saquinho, tudo limpinho, você olha pelo saquinho, tá tudo bonitinho. A gente comprava naquele saco na mercearia, o homem pegava com aquela concha assim, punha no saquinho de papel, e a gente levava para casa. Se estava no fim lá do saco de feijão do homem lá, quando pegava no final, pegava com um monte de pedrinha, terra e um monte de outras coisas que tinha. Então era necessário nós escolhermos feijão. E aí a mãezinha pedia para escolher aquele mundo de feijão, e a gente ficava até nervoso. Meu Deus do céu, não acaba nunca. Escolhe direitinho, seu pai não pode morder uma pedra de feijão, quebra o dente dele, e isso é muito ruim para nós. E então a gente ia escolhendo aquilo. E quando pensa que não, já tinha que escolher outra vez, porque os dias passavam muito rápido. Quando a gente é criança, os dias passam assim voando. E então, depois, passados aí todos esses anos, eu fui percebendo que essa era a forma que ela tinha de ir construindo já em mim, desde criança, a ideia da pacificação, da paciência, da tolerância, não é? Mas existem também outras formas em que as mães usam com os filhos, não é? Aqui em casa a gente tem, por exemplo, uma forma de pacificação que é assim, conversa e diálogo, não é? Então a gente escreve no chinelo conversa, na cinta diálogo, e aí é bem pacífico, porque a gente fala, vocês querem conversar ou dialogar? E aí eles já sabem que conversar e dialogar já é outra coisa, já se tranquilizam na mesma hora. É a forma que nós temos hoje, bem diferente dos nossos pais, não é? Mas enfim, nós vamos chegar a essa condição e vamos perceber aqui que o nosso companheiro espiritual, Hilário Silva, que é o autor dessa mensagem, ele vai mostrando para a gente as diferenças, não é? Por exemplo, a bondade significa um pão invisível, é uma forma de pacificar a bondade. A bondade é algo pacificador, né? O otimismo é um negócio que constrói na gente, reconstrói, não é? Às vezes a gente está lá vivendo dias difíceis, vem uma pessoa otimista, não, vai dar tudo certo, vamos seguir em frente, e está tudo bem, e já passou, e a gente se sente assim mais fortalecido e segue em frente. Então, a consolação, por exemplo, quando uma pessoa vem, nos dá aquele apoio, aquela consolação, aquela ajuda mesmo que nós precisamos, aí ele mostra pra gente que a consolação é como um analgésico, né? Aquela dor forte vai diminuindo na gente. E é incrível essa coisa de analgésico. Eu tive uma prova essa semana, sabe? O analgésico é uma coisa interessante. Às vezes você está morrendo de dor de alguma coisa, você fala assim, meu Deus do céu, isso aqui nunca vai passar. Aí alguém vem e te dá um remedinho, um analgésico. Aí você toma, dorme, no dia seguinte você nem lembra mais da dor. Você fala, meu Deus do céu, mas que coisa mágica, né? Mas aqui, esse analgésico que ele se refere com a gente é a consolação. Nós vamos devagarzinho percebendo que na consolação nós vamos dando analgésico para os nossos irmãos, para eles passarem aquele momento de dor difícil e seguirem adiante. No dentista, por exemplo, né? Que ele vem com aquela seringuinha lá e dá aquela injeçãozinha no dente, depois põe lá aquelas máquinas, aquelas coisas fantásticas, barulhentas, e vem e põe um troço lá, uma massa, aperta e faz, e lixa, e põe um ferro, e arranca o ferro. E aí você fala, meu Deus do céu, não senti nada, né? Então, a anestesia, o analgésico, cria para a gente essa condição, que é a consolação. Então, quando nós estamos vivendo uma dificuldade, ele mostra para a gente que nós podemos consolar. Mas ele faz essa associação entre colher e garganta. Ele fala para a gente que a língua se assemelha a uma colher do sentimento. E o ouvido, a garganta da alma. Olha aí, a língua, a colher do sentimento. E o ouvido, a garganta da alma. Então, tudo que nós falamos é um ingrediente para uma digestão espiritual. Olha que coisa legal. Tudo que falamos, alguém uma horinha vai digerir. Por isso que nós precisamos aprender a temperar as nossas palavras. Oh, meu Deus do céu, como isso é difícil, não é? Tem um jargão popular na doutrina que diz assim, quando você não tem nada de bom para falar, então aí você fica em silêncio. Então quando você fica em silêncio, na verdade, você pega a colherzinha, deixa ela guardadinha e não cria problema para ninguém com ela, né? Bom, então nós falamos que a bondade é um pão invisível, que a gentileza é uma água pura, falamos que o otimismo é reconstituinte, a consolação é analgésico, mas existem algumas coisas que são difíceis. Por exemplo,
ele mostra pra gente e fala, por exemplo, que a queixa, a gente não está acostumado a se queixar, nós vamos só dar o exemplo, né? Nós não costumamos se queixar. Mas ele fala pra gente que a queixa é um vinagre. Meu Deus do céu! Vinagre, como isso causa problema pra gente, né? O vinagre, não no sentido positivo, no sentido de você usá-lo para temperar, para fazer essas coisas, mas aquele negócio de azedo, de forte, de difícil. Ele fala, por exemplo, outra coisa sobre a censura. A censura é a pimenta. Meu Deus do céu. Então, toda vez que você pensa em censurar alguém, e olha que a gente adora praticar a censura, com as pessoas ao nosso redor, enfim, com diversas pessoas, nós vamos percebendo que quando a gente menos espera, a gente está ali censurando esta palavra, aquela forma de falar, aquela forma de ser, aquela coisa. Então ele fala para a gente que a censura é uma pimenta. A crueldade é um veneno. Poxa vida, a crueldade é um veneno. Então, crueldade é assim, uma coisa mais do que violência. A crueldade é algo mais. E é uma coisa terrível, um veneno terrível, que é capaz de tirar até uma vida quando a gente passa a ser cruel nas palavras, na forma de agir, não é? Ele fala, por exemplo, que a calúnia é um corrosivo. Calúnia é um corrosivo. Então, já pensaram assim de você pôr lá algum ácido em algum lugar, né? Numa chapa, no metal, alguma coisa assim? A ferrugem, quando ataca o portão da casa da gente, essas coisas, ela vai corroendo, né? Um corrosivo. Muita gente não sabe, né? Eu vou falar agora em primeira mão, né? Mas outro dia eu vi esses filmes de internet, eu vi que a Coca-Cola também, ela pode limpar um monte de coisa, pode fazer um monte de coisa, pode corroer muita coisa. Mas eu também descobri, olha aí, talvez a pessoa não saia daqui edificado hoje, mas ela vai saber mais uma função da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela serve também para apagar incêndio. Vocês já viram isso? Viu um bombeiro aí, deu um exemplo maravilhoso, tinha um fogaréu lá, ele pegou um litrão de Coca, jogou... Acabou com o fogo na hora. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não sei se é por isso que a gente fica sempre querendo ter Coca-Cola em casa. Talvez para apagar algum incêndio, né? Se aparecer. Não é por outro motivo, não. É só por esse motivo mesmo, né? Então ele continua dizendo que a conversa é inútil. Ai, meu Deus do céu. Um excedente enfermiço. E como a gente adora jogar conversa inútil fora, né? Não é nem conversa boa fora, é inútil fora, que não serve para nada. Meu Deus do céu, você termina a conversa e fala, para que serviu isso? Já teve aquela sensação, assim, por exemplo, você está assistindo um filme, passa 2 horas assistindo, aí termina o filme, você pensa assim, meu Deus do céu, esse filme não me trouxe nada de diferente, não me acrescentou em nada, não aconteceu nada assim. Meu Deus do céu, para que eu fiquei 2 horas vendo isso? Não sei se você já tiver essa sensação, né? Mas é horrível, né? Essa sensação de coisa que a gente faz e depois não vê uma utilidade nenhuma nela, né? Aí ele continua dizendo assim, a comida deteriorada se assemelha à maledicência. Ao falar mal de alguém é como se estivesse dando uma comida estragada para a pessoa. Meu Deus do céu. Bom, então esse é o cuidado. Maledicência, censura, crueldade, calúnia, conversa inútil. Porque nós precisamos buscar conversas melhores. Veja, nós estamos aqui para edificar, para pacificar. Esse é o nosso objetivo. Um exemplo que eu costumo dar muitas vezes é assim, às vezes a pessoa está se separando do marido, da esposa, aí vai conversar com alguém, mas a pessoa não quer saber, ela quer ouvir o que ela quer, ela não quer ouvir coisas boas, quer ouvir o que ela quer. Então o que ela quer é assim, aí vai conversar com a amiga, por exemplo, meu marido, meu Deus do céu, meu marido. Ela quer ouvir, sabe o que ela quer ouvir? Ela quer ouvir assim, põe ele no pau, põe ele na justiça, manda ele preso. Ela quer ouvir isso. Quando, na verdade, é assim, poxa vida, pode ser que ele possa buscar de novo a felicidade em outro caminho, e você também. A conversa pacificadora é justamente essa, tenha calma, de repente é um novo caminho, uma nova vida, uma nova possibilidade. Mas não, a gente quer criar confusão, criar problema com as pessoas, criar dificuldade. E às vezes o casal lá se separa, tem a criança. Não raras vezes, o que se faz com a criança? Seu pai ou sua mãe é isso, aquilo outro.
aquele negócio terrível que se cria em torno daquela condição terrível. Mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para pacificar. Nós estamos aqui para buscar condições melhores. Nós não estamos aqui para acender a fogueira e continuar botando fogo e mais fogo em cima dessa fogueira, pelo amor de Deus. Então, nós precisamos falar com otimismo, com gentileza, com bondade. E assim, né, se a gente chegar à conclusão de que nós não temos nada de bom para falar, então às vezes é melhor até ficar um pouquinho em silêncio. Se vê que tem hora que dá raiva também, você fala uma coisa com a pessoa não responde nada, né? Aí você fala assim, vamos pensar, vamos ver um jeito e tal. Mas vamos pensar melhor, né? Então, tudo isso ele mostra pra gente, porque ele fala pra gente assim, ó, quando a gente fala, a gente edifica. Quando a gente fala, a gente destrói. Tem algumas formas de falar que destroem. Quando a gente fala, a gente cria medicação, a gente pode medicar, pode ajudar a pessoa através da palavra. Quando a gente fala, a gente pode até curar. Olha só, como que pode ser as palavras? As palavras podem ser utilizadas dessas formas. Edificar, nós podemos medicar, podemos curar, mas também podemos destruir. Quantas pessoas às vezes não perdem o equilíbrio, o eixo da vida por conta de algumas palavras que ouviu de uma pessoa querida, de uma pessoa que confiava, de uma pessoa que queria o bem, uma pessoa que sempre fez por ela, ou que ela sempre fez pela pessoa, e aí ela escuta aquela coisa terrível, aquela coisa difícil, e a pessoa então, muitas vezes perde o equilíbrio, se desequilibra, entra numa condição muito difícil. Nós podemos destruir com as palavras. Mas aí o nosso mestre vem dizendo para a gente assim, bem-aventurados os pacificadores. Por que os pacificadores? Porque nós precisamos usar a pacificação como um alimento da paz. Porque quando a gente consegue estender a paz aos nossos semelhantes, sabe o que acontece? Nós trazemos a paz para perto da gente. Olha só, tá pegando fogo o negócio? Estabelece um momento de paz, estabelece um clima de paz. Devagarzinho a paz vai nos envolvendo, vai chegando de mansinho, vai nos criando condições favoráveis. Quando a gente cria a condição da paz, a gente amplia o nosso espaço, amplia o nosso tempo, e aí nós estamos em condições reais de servir. Porque como que nós podemos servir se não estivermos em paz? Vai no médico, vai no hospital onde as pessoas estão fervendo. Vai falar com alguém numa condição terrível. Quase nós não conseguimos nada. Então, para estabelecermos a paz, é preciso que nós possamos distribuí-la para podermos ter espaço e tempo para continuarmos trabalhando em nome de Jesus. É basicamente isso que nós precisamos. Porque servir, olha o que o nosso companheiro espiritual nos fala, é a honra que nos compete. Nós estamos na terra para servir. Mas como é que nós... O que significa servir, não é? Servir é prestar um serviço para alguém. Isso é servir. É ajudar, trabalhar por alguém, prestar um serviço por alguém. Isso é servir. Agora, como é que nós podemos servir? Como é que nós podemos honrar? Como é que nós podemos ter a honra que nos compete se nós não estamos fazendo as coisas de forma equilibrada? Fazendo as coisas no sentido de paz. Então é assim, veio para cima de nós uma condição difícil, complicada, nós precisamos saber, o André Luiz fala em isolar os espinhos em algodão de bondade. É muito fácil falar, convenhamos, não é mesmo? Mas nós estamos aqui para edificar. Vamos conseguir na primeira vez? Olha o que é importante para nós sabermos. Importantíssimo. Nós temos um objetivo a ser alcançado. Esse é o nosso objetivo a ser alcançado. Só que assim, nós não estamos lá ainda, não é? Nós vamos para lá, nós estamos indo para lá. É natural que às vezes a gente possa escorregar, que a gente possa cair, que a gente possa ter problemas, dificuldades. É natural que isso possa acontecer, é muito natural que isso possa acontecer. Mas nós precisamos entender que o nosso objetivo está traçado, é lá. E nós precisamos ir para lá. Caímos, escorregamos, nos machucamos, levantemos e vamos seguir em frente. Criamos problemas, fizemos coisas que não devia, fizemos coisas que podem nos atrapalhar. Sigamos, levantemos, ajustemos os nossos joelhos.
É como seguir uma viagem, vamos para o Rio de Janeiro. Nós não estamos no Rio de Janeiro, mas o nosso objetivo é para o Rio de Janeiro. Não, não o meu, né? Ai, ai, meu Deus do céu. Mas vamos imaginar, né? Um objetivo a ser alcançado. Nós vamos para lá. Então, às vezes, no caminho, podem surgir contingências. Podem e vão surgir, obviamente, empecilhos, embaraços, dificuldades. Mas nós precisamos ter essa meta. Servir ao Cristo da melhor forma que nos compete é justamente ter essa confiança, essa consciência. Nós estamos a caminho desse serviço. Precisamos buscar essa tarefa, essa condição. E a condição primordial, uma das que nós precisamos construir, é a condição de pacificadores. É assim que nós vamos chegar a um bom termo. É assim que nós vamos conseguir construir o que precisamos. É assim que nós vamos chegar aonde nós estamos querendo chegar. Meus amigos, meus irmãos, daqui a pouquinho vai levantar a bandeira dos 5 minutos, e antes que a bandeira dos 5 minutos levante... Sérgio, temos mais um minutinho, né? Temos 10. mais um minutinho. Então, antes que isso aconteça, né, vamos aí amarrando, né, os nossos finalmente, dizendo para todos o seguinte: nós erramos, é natural que nós erremos, não é mesmo? É natural que nós percamos os caminhos, as diretrizes, as condições, é natural que isso aconteça. Mas nós precisamos entender que nós temos um objetivo traçado em nós. Nós temos um caminho a seguir. Fizemos errado? Corrige e segue em frente. É isso que nós precisamos. Agora, nós não precisamos que ninguém fique aí em cima da gente, falando, ou a gente mesmo em cima das pessoas. Olha o que acontece com frequência. A gente não quer que os nossos filhos errem, não é mesmo? E olha quanta coisa a gente faz, quanto desequilíbrio a gente causa, porque a gente quer que ele proceda da forma que a gente quer. Não raras vezes, às vezes os pais querem decidir, inclusive a profissão dos filhos. Querem decidir coisas pessoais. A gente quer, assim, apertar a individualidade deles. A gente não entende, a gente quer, assim, de uma certa forma, fazer com que eles vivam como a gente quer. E isso é um grande problema. Não raras vezes é motivo de muitas discórdias, de muitos problemas, de muitas dificuldades. Então, estejamos certos, façamos o que nos cabe, e nós vamos entender que quanto mais em paz nós tivermos, mais espaço nós temos para servir e para trabalhar. Estejamos convictos disso. Então, eu queria terminar as minhas palavrinhas aqui, lembrando alguma poesia. Vamos lembrar aí a nossa Alta de Souza. A Alta de Souza fez aniversário agora, em setembro, né? Então, a Alta de Souza, 12 de setembro, é o aniversário dela de nascimento. Nasceu lá, puxa vida, me fugiu o nome da cidade aqui, mas nascida, trabalhou, teve uma vidinha difícil aqui na Terra, poucos anos de encarnação, desencarnou nova, jovem, com problema de saúde grave, mas tinha, assim, já uma construção muito grande em torno do Evangelho. Então, por exemplo, ela fala em torno da caridade. Glorificada sejas onde fores, mãos que te fazes sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mãos que revelam lírio aberto às dores, mão generosa, mão em que adivinho a mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto. Fito-te a luz que passe enquanto exulto. Veja que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade és o dom que nos irmana. O amor de Deus na inteligência humana. Uma estrela engastada noutra estrela. Então, queremos ter o amor de Deus em nós, a prática do bem e a prática da caridade. E olha, a prática do bem e da caridade só exige da gente boa vontade, porque nós podemos fazer isso de 1 milhão de formas. Não depende de recursos financeiros, só depende de oportunidades e de vontade. Façamos o bem que nos cabe e tenhamos certeza, estaremos mais próximos do Criador, porque a prática do bem também é uma forma de pacificação. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e sigamos em frente. Acho que já dá para mim fazer a prece, né?
Posso fazer a prece? Fique à vontade, Sérgio. Muito bem. Eu estou aqui cronometrando o tempo e nós aprendemos no curso de expositor que não precisamos tomar muito cuidado com o tempo, porque o tempo é perigoso. O expositor fica agora encerrando, agora terminando, nunca termina, né? Aí as pessoas, meu Deus do céu, ele nunca termina. Você vê que agora com o sistema eletrônico, basta a pessoa apertar um botão aqui e sai fora e encerra o assunto. Mas fico imaginando na casa espírita, né? A pessoa está ali querendo pegar num soninho, o cara não termina nunca as conversas fiadas, pelo amor de Deus, não é? Bom, Afinal, nós agradecemos a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, o apoio que recebemos. Desejamos a todos muita paz, muita pacificação, muito amor em seus corações e que todos nós que estivemos aqui juntos possamos um dia estar na sua presença, Senhor, e lembrarmos as tuas palavras quando o Senhor nos ensinou a dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque são teu o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Um ótimo fim de noite, uma ótima semana. E olha, não percam, hein? O próximo expositor aí vai estar numa condição muito boa. Eu tive que fazer a exposição porque eles procuraram outra pessoa, não acharam de jeito nenhum, aí tive que ser eu mesmo. Então, muito obrigado pela paciência, tá bom? Um grande abraço. Nós que agradecemos, Sérgio, muito obrigado pelas belas palavras que você nos trouxe nessa noite, né? Apenas você falou a questão do horário, é aquilo que a gente sempre fala dentro de uma casa espírita. A disciplina sempre, né? Sempre disciplina, né? Uhum. É isso que precisamos aprender, né? Mas, Sérgio, nossa gratidão por mais uma vez nos ajudar e a disseminar a doutrina espírita. Muito bom. Gratidão. Gente, aqui ficamos mais uma vez lembrando do nosso evangelho presencial nesse domingo. Por favor, não esqueçam de deixar o nome confirmando presença no WhatsApp da Edi, tá bem, gente? Então, a gente só vai permitir entrada quem tiver o nome na lista. Gente, uma boa noite a todos vocês, bom descanso. Sérgio, uma boa noite, gratidão. Muito obrigado, boa noite, tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.